1.671 dólares de lucro, que na cotação atual dá 8.137 reais de lucro. Imagina lucrar isso e ganhar isso toda semana, de boa, em casa, sem ninguém te encher o saco. Tudo que você precisa é apenas o computador, o mercado de criptomoedas e uma boa estratégia para ganhar dinheiro dentro desse mercado. E não importa em qual corretora você quer operar, se é na Bybit ou se é na Binance. Se você quer operar dentro do mercado futuros de criptomoedas, essa estratégia vai funcionar em qualquer uma delas. E esse é o tipo de vídeo que você assiste e daqui a uma semana você volta para me agradecer porque você ganhou dinheiro, porque nesse vídeo eu vou explicar passo a passo toda a estratégia que você iniciante pode usar para lucrar dentro desse mercado. Uma estratégia dividida em 7 passos. Eu vou te mostrar clique a clique na tela do computador tudo o que você precisa saber para você começar a lucrar dentro desse mercado. A melhor e mais lucrativa estratégia e simples para você que é iniciante. Agora senta aí, pega papel e caneta que esse vídeo vai ser longo e bem detalhado. Um aviso para você é que se você é um completo iniciante, aquele cara que literalmente não sabe de nada sobre o mercado financeiro, eu recomendo que você assista esses 2 vídeos que eu vou deixar aqui na tela. Eles vão estar na descrição desse vídeo, que é o vídeo ensinando como funciona o mercado futuros e o vídeo básico de análise técnica. Porque se você for um cara que nunca nem aprendeu a ler um gráfico, você vai ficar totalmente perdido aqui. Então eu vou deixar 2 vídeos aqui na descrição que é obrigatório que você assista antes de você ver isso daqui. Então isso aqui é para nivelar você caso você seja totalmente iniciante. Então assista esses 2 vídeos da descrição e depois volta aqui. E esse vídeo vai ser longo e cheio de detalhes. Eu vou te mostrar tudo passo a passo, clique a clique. Como vai ser um vídeo longo, aqui embaixo vai ter um índice de capítulos. Então use o índice de capítulos para se guiar, caso você queira ver esse vídeo em partes e ver uma parte agora e depois voltar e ver de novo, enfim. Vai ser repleto de detalhes, então papel e caneta na mão e anota cada coisa. Porque se você nunca operou aqui, tá na hora de começar a ter os seus primeiros lucros com uma estratégia muito assertiva. Agora sem muita enrolação, bora pra aula. Eu coloquei aqui mercado futuros da Binance porque é a principal corretora que eu uso, mas qualquer corretora que você utilizar, seja lá a Binance ou a Bybit ou o OKX ou qualquer uma que você queira usar de criptomoedas, vai funcionar muito bem e não muda muita coisa. O que muda é só o layout da plataforma. Então eu vou mostrar a Binance aqui, que é a que eu mais uso atualmente. Bom, tem 7 passos para você aplicar essa estratégia e bora passo a passo, clique a clique. O primeiro passo é você ter uma conta confiável em uma corretora e você colocar e depositar fundos nessa corretora. Então se você não sabe mexer em uma corretora de criptomoedas, se você não sabe mexer nesse layout, como funciona isso daqui, como deposita, como saca, como transfere dinheiro, enfim, tudo isso tá nesse vídeo que eu vou colocar aqui em algum lugar, vai ser o primeiro vídeo da descrição. Então a corretora que eu recomendo que você utilize é a Binance, que é a minha corretora principal, a Bybit, que é a corretora que eu mostrei no início, é a minha corretora secundária. Então eu faço operações em uma, faço operações em outras, eu deixo dinheiro nas duas e opero nas duas. Mas a que eu mais uso de fato é a Binance. Então se você não tem conta da Binance, cria sua conta através do link da descrição e criando pelo nosso link aqui do canal, você ganha desconto nas suas taxas na hora de você operar dentro do mercado futuros. O código de desconto vai estar aqui embaixo, ou se eu não me engano, quando você clica, automaticamente já vai com o código de desconto. Uma coisa que sempre me perguntam, né, Henrique, quanto eu preciso para começar? O que eu sempre recomendo, na verdade, é o que você tem disponível, mas um valor que é legal você ter em conta, assim, para você entender esse mercado e começar a se expor, é 100 dólares, que atualmente dá 500 reais. Pode começar com menos? Pode, mas é só um valor aleatório que eu coloquei que eu acho que é um valor interessante, porque foi o valor que eu comecei. Eu comecei com 500 reais também, com 100 dólares e fui aprendendo. Então, primeiro passo, tem uma conta em uma corretora confiável. Você pode usar a Binance ou a Bybit, o link das duas vai estar aqui na descrição. E não importa muito qual das duas você usa, a estratégia funciona de qualquer forma. O segundo passo para você aplicar essa estratégia é você escolher um bom ativo. Bom, essa estratégia ela funciona muito bem dentro do Bitcoin. Então eu opero muito usando essa estratégia dentro do Bitcoin, que é o maior ativo do mercado, né? Mas vale a pena você buscar outros ativos além do Bitcoin que tenha uma boa tendência, né? Uma boa subida aí de preço, porque o Bitcoin ele sobe pouco, né? Como é um ativo muito grande, exemplo, enquanto o Bitcoin aqui subiu 16%, essa outra criptomoeda aqui no mesmo período subiu 40, 50%. Mas bora lá, né? Eu vou te ajudar. O que é um bom ativo, né? Como escolher um bom ativo? Não importa se você vai operar no Bitcoin ou não, você pode tentar fazer isso no Bitcoin, mas independentemente de você operar no Bitcoin ou não, a gente sempre vai analisar a tendência do Bitcoin, né? Caso a tendência do Bitcoin seja de alta, a gente vai falar daqui a pouco sobre tendência, a gente vai fazer uma operação de compra, né? Uma operação de long. Então quando eu falar long, é uma operação de compra, onde a gente aposta na alta do ativo. E caso a tendência do Bitcoin seja de queda, né? O mercado esteja caindo, a gente faz uma operação de short, de venda, que é o que a gente chama de short. Então quando eu falar short, é uma operação de venda, né? Então tá aqui, ó, compra long, vender curto, short.
Para utilizar essa estratégia, a gente sempre vai analisar o gráfico diário do Bitcoin. Então você vai vir aqui no TradingView, que é o aplicativo, o site que a gente utiliza para analisar. Vou deixar o link na descrição aqui também. Você entra lá no TradingView, vem aqui na barra e coloca BTC USDT. E aí você coloca aqui o Bitcoin da Binance, né? Que é a maior corretora que a gente vai operar. Então a gente sempre vai colocar aqui no gráfico de um dia. Você clica aqui no canto superior esquerdo e coloca no gráfico de um dia. Para a gente operar um ativo dentro do mercado, ele tem que estar em uma clara tendência dentro do gráfico. E aqui que começa a ficar um pouquinho complicado, porque quando a gente fala de uma clara tendência, a gente quer um ativo subindo ou descendo. Porém, quando a gente fala de tendência, o que é que a maioria das pessoas que mostram, né, trade no gráfico ensinam para vocês? Que tendência é topo e fundo cada vez mais alto. Geralmente eles fazem um desenho muito parecido com esse desenhozinho aqui, ó. Muito parecido com isso, muito bonitinho. Porém, na teoria é assim. Na prática, o mercado ele não vai se comportar assim. Então, quando a gente fala de uma tendência, a gente fala de um ativo que ele está sempre buscando ou preços mais altos ou sempre buscando, né, preço ali mais baixo, né? Ele pode estar assim caindo também, né? Ele faz topo e fundo mais alto. Então, ó, topo mais alto, fundo, topo mais alto, fundo mais alto, topo mais alto, fundo mais alto. Ou na queda, fundo mais baixo, topo, fundo mais baixo, topo mais baixo. Então, isso que é um ativo em tendência. Só que na teoria é bonitinho assim. Só que quando a gente vai pro gráfico na prática, o mercado não fica assim bonitinho desse jeito. Eu vou te mostrar um desenho aqui que isso geralmente são os 3 tipos de tendência que a gente vê no gráfico, né? Como você pode identificar uma tendência? Não vai ser daquele jeitinho topo e fundo cada vez mais alto, né? Ele pode subir de 3 formas diferentes. O mercado não sobe só daquela forma. Ele pode subir daquela forma, né? Que é topos e fundos cada vez mais altos, né? Um desenho bonitinho, que é esse ativo aqui, ó. Vou te mostrar, ó. Polkadot. Deixa eu deixar o gráfico limpo aqui. Pronto. A Polkadot, ela tá fazendo, ó, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Tá bonitinho, tá mais ou menos que nem um desenho. Mesmo assim, ainda tá meio troncho. Então você pode encontrar uma tendência dessa forma, é bonitinho, é lindo, é maravilhoso quando a gente encontra assim, mas não é sempre que tá assim. Na verdade, na maioria das vezes nunca tá assim. O mercado ele também pode subir meio que assim, onde ele sobe, desce um pouquinho, meio que fica de lado, né? Desce um pouquinho e sobe de novo. Então vou te dar um outro exemplo disso daqui. Olha para esse ativo aqui. Vou deixar o gráfico limpo aqui para você não se confundir. Lembrando que eu estou olhando sempre o gráfico diário. Então, ó, esse ativo aqui no gráfico diário, você vê que ele sobe direto, anda um pouco de lado, assim, ó. Depois sobe de novo, anda um pouco de lado descendo, sobe de novo, anda um pouco de lado descendo e daqui a pouco ele pode subir de novo. Então você vê que a tendência ela não é tão bonitinha quanto você vê aí nos livros de traders ou nas aulas que você vê no YouTube. Então você pode encontrar a tendência assim, bonitinha, certinha. Você pode encontrar assim ou você pode encontrar uma tendência assim, ó. No preço ele sobe infinitamente. Então, ó, basicamente ele não anda de lado nem corrige, ele vai só subindo e sem topo. Então, ó isso aqui, ó. Basicamente subiu reto, desceu um pouquinho e depois continuou subindo reto. E tem ativos que literalmente você vai encontrar subindo infinitamente. Então, essa mesma coisa serve para moedas em queda, né? Você pode encontrar ativos com topos e fundos cada vez mais baixos, ou você pode encontrar dessa forma assim, ou ativo que está caindo infinitamente. Então, na teoria, é bonitinho encontrar ativos assim. Mas na prática, o mercado não fica perfeitamente desenhadinho assim para você chegar, encontrar um trade e fazer logo de cara. Então, identificar isso daqui é o passo 1, né? Você abre o gráfico diário e vê em que padrão está esse ativo, né? Tá topos e fundos cada vez mais altos, tá topo, lateraliza e sobe, ou ele está subindo infinitamente. Então, ó, topo, fundo, topo, lateral, subir de novo, enfim, tem que identificar isso daqui. Então nunca espere ver apenas um padrão. Também tem outras formas do mercado subir, mas enfim, isso daqui é o mais comum de se ver, né? Um desses 3. A gente sempre vai fazer operações, né, a favor da tendência daquele ativo. Então, se o ativo ele está subindo e o mercado está subindo, a gente quer fazer a operação subindo. Se ele está descendo, a gente quer ir descendo. A gente não quer ir contra a maioria do mercado, contra a tendência do mercado. Eu vou te explicar porque isso é burrada e não é inteligente fazer isso. Então a gente sempre vai dar preferência para a tendência do mercado. Se o mercado está subindo, a gente faz a operação de compra, né, a operação de long. Se o mercado está descendo, a gente faz a operação de venda, que é a operação aqui de short. Se você está confuso com esses termos, é porque você não assistiu os 2 vídeos que estão na descrição, que é o vídeo de nivelamento. Então veja que nem um cursozinho. Você está na aula 3, tem a aula 1 e 2 para você assistir ainda. Senão você vai ficar perdido e não vai entender nada e vai achar que isso aqui é difícil, quando na verdade isso aqui é simples. Não é fácil, mas é simples. Mas tá, Henrique, entendi. Eu tenho que achar um bom ativo em tendência e o Bitcoin ele tem que estar em tendência junto com o mercado. Então o ativo ele tem que estar subindo, o Bitcoin tem que estar subindo e eu tenho que achar um ativo em tendência. Tá, mas aí você me pergunta, Henrique, onde é que eu acho ativos em tendência, né? Como é que eu consigo encontrar esses ativos dentro do mercado?
Como é que eu acho um bom ativo para operar? Bom, primeiro a própria corretora mostra, né, os ativos que mais estão se valorizando. Então se você pegar o aplicativo da Binance, né, baixa o aplicativo, vai lá em mercados e vai mostrar os ativos que mais se valorizaram ao longo do dia. A própria corretora mostra isso daqui. Então você pode olhar isso dentro da própria corretora. O que eu recomendo que você faça é que quando você começar a encontrar ativos que têm tendência, você favorite esse ativo para que você volte lá novamente e fique olhando ele. Então às vezes você olha uma criptomoeda tipo, olhei essa daqui Polkadot. Às vezes ela não tá numa clara tendência ou ela tá talvez não no padrão muito bom, mas se você observou que anteriormente ela estava na tendência, é bom você ficar de olho nela. Então você favorita, né? Você pode favoritar no TradingView, né? Vir aqui em criptomoedas e colocar aqui suas favoritas, ou até mesmo dentro do próprio aparelho celular, dentro do aplicativo você consegue favoritar, apertando ali numa estrelinha. Depois eu vou deixar um print aqui onde é que faz isso daí. Um outro lugar que você pode olhar é dentro desse site chamado CryptoBubble, que é esse site aqui, ó, cryptobubble.net. Que aqui mostra, ó, no dia ou na semana os ativos que mais se valorizaram. Então, ó, nessa semana foram os ativos que mais subiram. Se eu quiser olhar hoje, os ativos que mais subiram, ou se eu quiser olhar na última hora, os ativos que mais subiram. Então, esse site aqui, cryptobubble.net. Outro lugar que você pode olhar é dentro do CoinMarketCap, que é o site principal aí das criptomoedas. Você vem aqui em coinmarketcap.com, ó, coinmarketcap.com, e você pode olhar aqui, ó, 24 horas ou 7 dias. Aqui, ó, você clica aqui, ó, 7 dias. Aí vai mostrar os que mais se valorizaram nos últimos 7 dias. Então, geralmente é esses aqui que eu procuraria, né? ICP, ARB, AKT. Enfim, eu pegaria esses ativos aqui e começaria a olhar dentro do gráfico deles e ver como é que eles estão. Esse aqui que você tem que ficar de olho. Então, a gente sempre vai buscar os ativos em algum outro lugar e a gente sempre vai analisar ele dentro do TradingView, que é o site onde a gente analisa. Então, lembre-se como você vai operar na Binance, ou caso você vá operar na Bybit, né? Você tem criado conta na Bybit através do link na descrição. Você pode vir aqui em exemplo BTC, USDT, Bybit. Tem o BTC, USDT, Bybit aqui, ó. Enfim. Aí você me pergunta, Henrique, beleza, eu achei um ativo em tendência, eu posso operar contra a tendência? Bom, isso geralmente é uma decisão um pouco burra, porque para e pensa, o mercado ele tá nessa tendência de alta, não? Subindo aqui infinitamente, já subiu mais de 160%. Olha o tamanho do movimento de alta e olha o tamanho do movimento de correção, ó, isso aqui é uma pequena correção, pá. Então, eu vou colocar um do lado do outro, ó, olha o tamanho do movimento e olha o tamanho do outro. Olha o tamanho desse movimento e olha o tamanho desse movimento aqui. Então, ó, percebe que se você opera a favor da tendência, você termina lucrando muito mais. Se você quiser pegar uma correção, que a gente chama, né, que é quando o mercado ele chegou aqui e começou a corrigir, começou a descer, porque o mercado ele se comporta em ondas, né? Onda de impulsão, onda de correção. Então, o mercado ele sempre vai impulsionar, corrigir, impulsionar, corrigir. Basicamente, quem está aqui embaixo vai comprando, levando o preço lá para cima, e quem comprou aqui embaixo vende aqui em cima, aí o preço cai e depois ele segue subindo novamente porque as pessoas seguem comprando. Então lembre-se, são sempre pessoas comprando e vendendo. E se a maioria das pessoas estão comprando, você quer ir a favor dessas pessoas, né? Você quer ir a favor do mercado. Então você pode até operar contra a tendência, mas é burrice porque o risco-retorno, eu vou falar daqui a pouco sobre isso, não fica muito interessante. É muito melhor você operar a favor daquele ativo. Então, Henrique, beleza, já encontrei um ativo, já identifiquei qual das tendências ele está seguindo, já identifiquei o padrão que ele está seguindo mais ou menos, se ele está subindo com topo e fundo mais alto, ou se ele sobe, lateraliza, estoura, ou se ele está subindo infinitamente, beleza. Você já definiu ali qual ativo você vai operar, você já olhou o que está interessante, e agora? Bom, o passo 3 é um indicador que a gente vai utilizar que é muito útil, que é o indicador de média móvel de 20 períodos. Então, você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui em indicadores, vai clicar aqui em pesquisar e vai escrever média móvel, aqui ó, média móvel com acento no O, exponencial. Você vai clicar aqui e vai adicionar essa linhazinha. Aí o que é que você faz? Você vai vir aqui, vai clicar nela, você vai colocar aqui a cor de verde, porque verde é a cor do lucro. Vai deixar a linha um pouquinho mais grossa e vai dar um OK. Por que eu peço para você deixar ela verde um pouquinho mais grossa e dar um OK? Ah, e outra coisa, né? Esqueci que é mais importante, você vai configurar essa média móvel. É a média móvel de 20 períodos. O que a gente adicionou aqui é EMA 9. A gente vem aqui em período e escreve 20. Então você vem, adiciona a média móvel, né? Muda o estilo dela, coloca aqui a média de 20 períodos. Primeiro, antes de mexer na cor,
coloca o período, coloca 20 períodos, muda aqui o estilo e dá um OK. Por que eu peço que você coloque verde nessa grossura e deixe dessa forma? Porque é muito bom que você padronize a forma com que você opera. Então, quando eu tô com a média de 20, eu sei que a média de 20 é a verde. Quando eu vou colocar uma média de 50 períodos, eu coloco uma média vermelha. Então, se eu quiser adicionar uma média de 50 períodos, eu venho aqui, clico nela, coloco aqui 50, deixo ela vermelha e deixo ela um pouco mais grossa que a média de 20. Eu saber que é uma média de um tempo maior, que é uma média de mais períodos. Então é muito importante que você padronize para que você não termine ficando com um gráfico extremamente cheio de informação, né? Que ele fique muito confuso para você. Então você tem que definir cores para as coisas e organizar a forma que você vai operar. Isso é extremamente importante. Isso vai te ajudar muito lá na frente, quando você começar a colocar uma linha aqui, outro indicador ali, você vai ver que o gráfico ele vai começar a ficar cheio de informação. E se você não tiver essa organização, vai ficar confuso e você pode se atrapalhar. Então beleza, bora lá. Indicadores, EMA, exponencial, 20 períodos, estilo verde, fininho assim, beleza. Por que eu pedi para você colocar essa média móvel, né? Primeiro, o que é uma média móvel para você que não entende o que é uma média móvel? Basicamente, a média móvel, ela soma o preço de fechamento daquele ativo, né, naquele período, e ele soma e divide por 20. É por isso que chama de média móvel, porque ele faz a média dos 20 últimos preços, né? Então vou te dar um exemplo bem claro. Polkadot hoje está fechando a 7,41. Ontem, Polkadot fechou aqui verde a 7,88. Anteontem fechou aqui a 7,67. Então quando a gente fala de pegar a média dos 20 últimos períodos, a gente está falando de pegar esses 20 últimos candles aqui, somar o preço de fechamento e dividir por 20, chegando assim no preço médio. Média móvel, preço médio. Vou te explicar no jeito mais simples. Entenda sempre a média móvel como preço justo de um ativo dos últimos 20 dias. Então vou te dar um exemplo com um carro. Eu sempre gosto de dar esse exemplo aqui pra galera. Imagine o preço de um Onix. Eu não sei quanto custa o preço de um Onix, deve ser, sei lá, em 50 mil reais. Se você souber qual é o preço de um Onix, comenta aí. Vamos supor que o preço de um Onix nos últimos 20 dias foram negociados a 50 mil reais. Então pegaram um Onix e 51, 53, 49, 48, 47, 54, 55, pegou os últimos 20 dias e o preço médio que foi pago no Onix foi 50 mil. Só que devido à alta demanda, ao longo do tempo, o preço subiu para 65 mil. A galera começou a querer comprar muito Onix e o preço subiu lá para 65 mil. Só que aí você colocou uma média móvel em um gráfico, dá para criar um gráfico do preço de qualquer coisa, e você viu que o preço médio dos últimos 20 dias era de 50 mil. Então a decisão mais lógica é você esperar o preço voltar o mais próximo possível do preço médio. Porque se o preço médio há 20 dias atrás era de 50 mil reais, você não vai querer pagar 70, você vai esperar as pessoas que comprarem começarem a vender. E por que elas vão vender? Porque elas compraram a 50 mil e vão querer vender a 60. Elas vão querer comprar barato e vender caro. Elas vão querer lucrar. É assim que funciona o mercado financeiro. As pessoas compram um ativo barato, que julgam no preço barato, e vendem no preço caro para quem quer comprar atrasado. Então, essa média móvel, coloca aqui, essa média móvel de 20, aqui ó, mostra o preço médio dos 20 últimos dias. E a média que a tendência desse ativo sobe, né? E sobe fortemente, se a galera for comprando muito e o preço for subindo muito rápido, o preço médio também vai subir. Então, ó, aqui na Polkadot, a linha é o preço médio. Então, se a gente voltar para esse período aqui, o preço médio tava em... quanto aqui? Ó, tava em 4,80. Então, o preço médio tava aqui em 4,80, ó. 4,80 era o preço médio dela. Só que nesse momento ela estava sendo negociada. Deixa eu colocar uma seta que fica mais fácil para você enxergar. Ó, aqui era a média móvel. Estava em 4,80, porém ela estava sendo negociada aqui a um preço de... você não está vendo aí porque a câmera está em cima. A um preço de 5,70. Então se o preço médio é 4,90, você vai querer comprar 5,70? Você não vai querer comprar. E todo mundo que está no mercado, ninguém vai querer comprar num preço muito caro, pelo menos não quem for inteligente. Então sempre entenda a média móvel como o preço justo de um ativo, né? O preço que ele deveria estar sendo negociado de acordo com os últimos períodos. E à medida que o preço ele vai subindo também, a média vai subindo. E aí o ativo ele vai mudando de patamar. Hoje um Onix deve ser, sei lá, 60 mil, 70 mil, não sei quanto é. Então, ó, anote isso aqui. Enquanto o preço estiver acima da média móvel de 20 períodos, no gráfico diário, porque o gráfico diário ele mostra a tendência pra gente mais claramente, o ativo ele está em tendência de alta. Então, ó, observe aqui que o preço estava muito afastado da média.
e depois quem comprou lá embaixo vendeu aqui em cima e o preço começou a cair. Então começou a ter mais vendedores do que compradores e o preço caiu até o seu preço médio. Observou? Ele veio exatamente até o preço médio. Então toda vez que o preço passa por cima da linha da média, o preço ele inicia uma tendência de alta. Então o preço passou por cima da média, testou essa média aqui como um suporte, continuou subindo fortemente, iniciou-se uma tendência de alta. É isso que a gente quer. Então, o que você deve observar? Observe a interação do preço com a média e se o preço passou por cima da média e assim que voltou para essa média, o preço foi fortemente empurrado. Então, o que a gente quer? Isso daqui, ó. O preço afastou do preço médio, subiu lá para cima e depois voltou para o preço médio. Deu um rompimentozinho aqui, depois eu falo sobre isso aqui, talvez mais na frente numa outra aula, mas para não complicar a cabeça de vocês e deixar muito simples, a gente não quer comprar quando o preço está muito afastado da média, muito afastado da linha. A gente quer comprar quando ele está aqui, ó, encostando na linha, que é o preço médio, o preço justo. O Onyx está custando, sei lá, 75 mil, mas há 20 dias era 50. Você não vai querer comprar agora, você vai esperar a galera começar a vender. Lembre-se sempre que a gente está falando de ativos que têm um valor, que são comprados e vendidos e a galera quer lucrar com eles. Então a gente tem que entender de preço, né? Qual o preço que eu aceito pagar nisso aqui? Uma coisa que é muito importante analisar é aprender a analisar o volume, né, de zona de interesse. Isso daqui é uma coisa um pouco mais avançada, mas eu vou tornar essa aula mais simples para que você consiga pegar isso daqui e aplicar e já ganhar dinheiro. Então é importante você aprender a analisar volume e zona de interesse, mas isso aqui é um pouco mais complicado. Eu vou deixar isso para a galera que é meu aluno. Então se você é um aluno meu, vai ter aula lá no módulo, acho que módulo 7 de análise técnica, tem tudo sobre volume e zonas de interesse. Se você não é um aluno meu, aqui embaixo vai ter algum link ou de lista de espera do meu curso, ou vai estar o link do curso se estiver aberto. Eu não sei se ele vai estar aberto ou não, porque tem mais de um ano que eu não abro. Então, se você quiser virar um aluno meu e quiser que eu pegue na sua mão e você aprenda comigo, passo a passo, clique a clique, que nem você está fazendo aqui comigo gratuitamente, basta você clicar aqui embaixo, entrar na lista de espera ou virar um aluno meu, caso as vagas estejam abertas. Eu não sei se vai estar, mas se tiver, boa sorte. Então, isso daqui eu talvez comente no final da aula, senão ficar muito longo, mas eu vou deixar essa aula especialmente para quem é aluno, tá bom? Então, entendido isso? Beleza. Recap. Encontrar um bom ativo, entender a tendência, adicionar uma média móvel de 20. Adicionar uma média móvel de 20 períodos. Entender o que é uma média móvel. Por quê? Não é para você pegar, copiar o que eu coloco na minha tela e só sair apertando o botão sem entender. Você tem que estudar isso daqui e entender o porquê que isso daqui tá funcionando dessa forma. Porque só assim você vai tomar decisões inteligentes. Não fique só querendo pegar, copiar e colar. Ah, coloca isso aqui. É compra, é venda. Não. Entenda o mercado. Entenda o comportamento das pessoas. Não seja preguiçoso. Bora para o passo 4. Só que antes do passo 4, você já tá aqui comigo há mais de 10 minutos. Eu vou te falar uma coisa que eu falo para pouca gente. Eu já realizei todos os meus sonhos que eu queria ter realizado. Independência financeira, viajar o mundo, comprar os carros que eu quero, fazer tudo o que eu quero. Mas tem uma coisa que eu ainda não consegui, que não tem dinheiro que compre. Mas os sonhos que eu tinha da minha vida financeira, eu realizei. Graças a Deus. Trabalhei muito, estudei muito, investi muito, principalmente conhecimento. A única coisa que eu não tenho ainda é 100 mil inscritos. Eu espero que no momento que você esteja vendo esse vídeo, eu esteja pelo menos próximo disso. Mas se eu não chegar ainda esse ano, eu vou ficar meio triste. Então eu espero que em 2024 eu tenha pelo menos 100 mil inscritos. E vou ficar bem feliz em atingir mais gente e ensinar para mais gente gratuitamente. Então eu ensino pagando. Ensino obviamente bem mais pagando, mas ensino aqui gratuitamente também o suficiente para você ter resultado e depois virar um aluno meu. Então, por favor, se você quer me ajudar e ajudar outras pessoas a verem conteúdos como esse, se inscreve nesse canal. Não custa nada. Eu não sei se você tá vendo até esse momento. Comenta aí Galileia. Se você estiver vendo esse vídeo, comenta Galileia para eu saber que você chegou até essa parte e tá de fato interessado nisso aqui. Então, bora lá para o passo 4. O passo 4 dessa estratégia, você vê que são muitos detalhezinhos, né? E isso daqui é coisa que você não vê gratuitamente no YouTube. Você tem que pagar um curso para aprender isso aí e às vezes nem curso você aprende. Então pega um papel, anota cada coisa e bora para o passo 4. O passo 4 é você verificar se existe alguma zona de suporte, né, próximo ao preço médio. Então bora dar um exemplo aqui, ó. Eu tô nessa criptomoeda chamada FET. Ó, vou colocar uma média de 20 aqui. Você vê que, ó, ela sobe para cima da média, encosta na média, sobe, encosta na média, sobe, encosta na média, sobe. Ó, vou colocar em outra moeda também para você ver, ó, Solana. Você vê que o comportamento é o mesmo, né? Quando o mercado está em tendência, ele se comporta da mesma forma, ó. Subiu infinitamente, encostou na média aqui, depois subiu infinitamente, encostou na média e a tendência é subir infinitamente, mas em um momento, obviamente, o mercado ele vai cair. E se você for pro gráfico do Bitcoin, a mesma coisa acontece, né? Ó, isso aqui eu uso desde 2021, ó, essa estratégia. Desde 2021 eu uso essa estratégia para ganhar dinheiro com criptomoedas. E a mesma coisa, né? Serve para o mercado em queda, né? Se ele estiver caindo, ele vai ficar por baixo da média e vai seguir a mesma coisa que eu falei aqui, só que ao contrário. Então, você tem que
que verificar se perto do preço médio tem alguma zona de compra. O que é uma zona de compra? Uma coisa chamada suporte. Suporte ou uma resistência, mas a gente quer suporte porque a gente está na compra. Então tem uma aula sobre suporte aqui. Se você não sabe o que é um suporte, não sabe marcar um suporte, suporte é uma zona de interesse, é uma zona de compra. Então vou te dar um exemplo aqui. Aqui na Polkadot, olhando para esse gráfico aqui, a gente vê que essa zona aqui é uma zona de interesse. O preço cai aqui várias vezes e retorna. Ó, cai aqui, retorna. Cai aqui, retorna. Cai aqui, retorna. Henrique, o que é isso aqui? Manipulação. Isso aqui eu posso falar em uma outra aula. Mas tem como identificar quando o mercado está muito suscetível a ter uma manipulação. Mas ó, isso daqui é uma zona de suporte. Se você é iniciante e não viu aula de suporte, eu vou te dar um indicador mágico. Adicione esse indicador na tela. Support Resistance Channel. Você vem aqui, ó, em indicadores. Aí você vem aqui em Support, ó. Tira um print aí, Support Resistance Channel. Clica nesse indicadorzinho aqui, pá, e automaticamente ele marca para você as zonas de suporte ou as zonas de resistência. Isso aqui é mágico, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Aqui, ó. Coloquei, automaticamente ele marca. Então, se você não sabe identificar, é muito interessante você usar, né, esse indicador aqui. Ah, e já se inscreveu no canal? Eu espero que sim. Por que a gente quer uma zona de suporte? Porque a gente quer que, além de um fator, né, que é o preço médio, que é a média móvel, a gente tenha outro fator para colaborar com a nossa análise. Então, a gente tem uma coisa apontando que o mercado vai subir, e depois a gente tem uma outra coisa, a gente tem uma média, a gente tem um suporte apontando que o mercado vai subir. Então essas duas coisas vão segurar o preço, entendeu? Vou explicar de um jeito simples para que entre na sua cabeça e você consiga entender. Se esse é um vídeo longo, é uma aula completa, então enfim, espero que você seja uma pessoa paciente, porque vai ter muito detalhe aqui e qualquer coisa que você perder, ó, seu dinheiro vai embora. Depois volta aqui e vai chorar que vai perder dinheiro. Mas se lucrar também tem que dividir comigo, viu? Mas beleza, bora lá. Passo 5. Passo 5 vai ser a nossa querida alavancagem. Como a gente opera dentro do mercado futuros da Binance, aqui dentro do mercado tem a nossa querida alavancagem aqui, ó. Ajustar alavancagem. E isso daqui é extremamente importante porque isso daqui vai definir o quanto a gente vai lucrar ou quanto a gente pode perder dentro da operação. Se você não entende nada sobre alavancagem, assiste o vídeo que tá na descrição, ou vai ter um vídeo completo nesse canal. Escreve Henrique 7 alavancagem que eu vou explicar tudo sobre alavancagem. Então, basicamente, a alavancagem é a gente pegar dinheiro emprestado com a corretora, né? Operar com dinheiro acima do que a gente tem. E, basicamente, tem três coisas que vai influenciar. A alavancagem vai influenciar em três coisas. Vai influenciar no lucro da operação, no stop loss da operação e na quantidade de taxa que você paga. Inclusive, quem se inscreve nos meus links, tanto da Binance quanto da Bybit, paga menos taxa dentro da corretora. Então, se você se inscreveu direto no site, você pode apagar a conta e criar outra usando o meu link e usando o meu cupom de desconto. Vai estar aí embaixo. Provavelmente, quando você clica, já vai automaticamente, se eu não me engano. Já vai com o meu link e o meu cupom. Então, aproveite isso daí. E você também ajuda o canal aqui. E bom, a alavancagem vai influenciar no lucro, no stop loss. Se você não sabe o que é stop loss, é aquela ordem automática para encerrar a operação. Então, se você entrou na operação no canto X, falando que ele ia subir e ele começou a descer, automaticamente sua operação vai ser fechada sozinha para que você não perca todo o dinheiro que você colocou. Isso aí eu explico no primeiro vídeo que está aqui na descrição, que é o tutorial Mercado Futuros de Binance, entendeu? Então, não vou focar nisso aqui. Lembre-se sempre que suas perdas e ganhos vão ser proporcionais à sua alavancagem. Então, você não pode chegar aqui e alavancar loucamente. Vou te dar uma ideia do que eu uso geralmente. O que eu recomendo é no máximo 10 vezes de alavancagem. Lembrando que 10 vezes de alavancagem é como se você tivesse 1000 e multiplicasse por 10. Então você está com 10 mil. Então, se o mercado variar 10%, você perde, no caso, contra a sua posição, né? Você entrou no canto X e o mercado desceu 10%, você entrou na compra e o mercado desceu 10% contra você. Você perde 100% do seu capital. Então, basicamente, para cada 1% que o mercado desce, você perde 10% do seu capital se sua alavancagem for de 10 vezes. Isso aqui é um pouco complicado para quem não entende de cálculo, mas lembre-se sempre que a alavancagem é multiplicar o seu capital. E caso o mercado suba 10%, você dobra o seu capital e para cada 1% você ganha 1%. Então assista o vídeo completo sobre alavancagem. Eu sempre recomendo, né, pelo menos ali 10 vezes de alavancagem é o ideal para quem tem até pouco dinheiro, porque você não é de mais alavancagem nem é de menos, é um meio termo ali ideal, entendeu? E bom, passo 6. Bora pegar tudo que a gente mostrou aqui e montar a operação para que você consiga entrar e entender o que fazer em cada cenário. Lembrando que a gente vai sempre operar ali no gráfico diário, mas você pode buscar, né, suportes dentro do gráfico menor. Então você pode analisar o gráfico diário e buscar um suporte no gráfico menor. Eu vou falar já sobre isso. Passo 1. Buscar um ativo em tendência de alta. Então, ó, Polkadot aqui em tendência de alta, subindo infinitamente. E agora está corrigindo. Tanto que a gente vê que o preço ele está rompendo a média aqui e provavelmente ele vai iniciar uma tendência de queda. Então, provavelmente o preço ele vai fazer isso aqui, vai voltar para cá e vai começar a corrigir. Pode ser uma correção semanal. E provavelmente o que a média móvel vai fazer? Provavelmente essa média ela vai vir para cá
cá e o preço ele vai começar a tocar aqui na média e cair, tocar na média e cair. Vai fazer a mesma coisa, né, que eu mostrei com você, só que no momento de cair, né, na venda. Então a gente busca um ativo em tendência no gráfico de um dia, beleza. Depois disso, a gente vai filtrar os ativos que estão usando a média de 20 períodos como um suporte. Ó, bora ver Polkadot. Rompeu por acima da média. Tocou uma vez como suporte, subiu. Pronto, era o que a gente precisava. Tocou de novo, compra. Tocou de novo, compra. Mas é pra comprar assim direto, Henrique? Não, calma, eu esqueci desse detalhe aqui. Buscar os ativos que estão testando a EMA20 como suporte ou como resistência, aguardar o preço retornar para a média de 20 e isso daqui, ó, buscar um suporte de preço em tempos menores de 4 horas na mesma região do preço médio do gráfico. Tá, ficou complicado. Bora mostrar com vocês aqui, ó. Vou dar exemplo aqui da Polkadot. Eu vou mostrar aqui no gráfico da Polkadot, aí muita gente vai falar, é fácil com gráfico parado. Faz o seguinte, pega 10 moedas diferentes no gráfico diário e testa em 10 moedas diferentes em vários ativos, você vai ver que isso aqui funciona 1, 2, 3 vezes no Bitcoin em vários ativos, ó. Olha aqui no lado contrário, ó, o preço estava em tendência de queda, tocou, desceu, tocou, desceu, tocou, desceu. Tocou, rompeu, falso rompimento. Isso daqui eu vou falar sobre isso daqui para quem é aluno. Depois desceu de novo. Aí depois rompeu para cima, tocou, subiu. O preço ele vai, quando tá em tendência, vai dançando entre a média. Tá por baixo da média, tá em tendência de baixa. Tá por cima da média, tá em tendência de alta. Então a gente vai buscar um ativo que está respeitando a média móvel e a gente vai buscar um suporte no gráfico de 4 horas. Então, ó, bora marcar aqui, ó. Deixa eu voltar esse gráfico para você ver. Ó, bora marcar aqui esse preçozinho aqui, ó. Vou deixar uma linha grossa para você ver. É o preço médio, é a média no gráfico diário. Agora bora para o gráfico de 4 horas, né? Bora remover a média e bora para o gráfico de 4 horas. Lembrando que isso daqui é a média no tempo de um dia. Aqui no 4 horas, a gente identifica que aqui tem uma região de suporte de preço, ó. Tocou uma vez, tocou duas, formou um suporte. Aqui que ficaria nossa entrada e aqui embaixo o nosso stop loss. E eu vou mostrar como posicionar isso aqui. Henrique, não sei achar suporte. Veio uma aula de suporte que tem aqui nesse canal. É só você digitar meu nome e colocar Henrique 7, suporte e resistência. Então, o que a gente vai fazer? Buscar o ativo e buscar essas duas confluências, né? O preço dentro da média no gráfico diário e dentro de uma região de suporte de preço. Então, a gente vai definir um ponto de entrada na região ali entre a média móvel, encostando na média ou um pouco antes, né? Às vezes o preço ele não encosta exatamente na média, no gráfico de um dia, e buscando uma região de suporte no gráfico de 4 horas. Então, ó, isso daqui é a média móvel, isso daqui é uma zona de suporte. A nossa entrada ficaria aqui dentro, né? Dentro do toque da média de 20 e dentro desse suporte. E o nosso stop loss ficaria um pouco aqui abaixo. Henrique, mas o que é isso daqui? Isso daqui se chama uma coisa chamada busca de liquidez, manipulação de mercado. Isso daqui é uma coisa mais avançada que eu só vou ensinar para quem é aluno meu. Então, isso aqui pode acontecer, mas tem como identificar isso daqui através de outros indicadores. Porém, eu recomendo que você vire um aluno, aprenda tudo comigo. E bom, uma vez que você definiu o seu ponto de entrada, achou um suporte de preço, então vou entrar no Bitcoin aqui, ó. Entrei aqui nesse toque da média. O preço tocou, subiu, depois voltou lá e testou como suporte. Ó, um suporte lindo aqui, ó. Suporte de preço aqui, suporte de preço aqui. Henrique, mas em alguns momentos o preço ele rompe a média. E isso se chama falsos rompimentos. Também tem como identificar, mas para isso você tem que estudar mais. Mas majoritariamente, isso tudo que eu falei para você, se você estudar um pouco mais, você vai dominar e entender como se prevenir disso aqui também. E bom, uma vez que a gente definiu o nosso ponto de entrada, né? Então a gente achou a média aqui. No gráfico diário, a média tá aqui. O suporte tá aqui. A gente vai calcular o quanto vai ser o nosso stop loss. E aí isso depende muito do quão volátil é aquele ativo. Se for no Bitcoin, a volatilidade é menor, o stop é curto. Tipo, no Bitcoin eu uso stops de 2, 3%. Em altcoin, aí é um pouco mais complicado, né? Em outras moedas, como Solana, DOT, ativos mais voláteis, o stop ele tem que ser maior. Mas, em geral, eu uso 3% de stop. Depende do quão bem eu entre. Se eu entrar exatamente no toque da média, eu coloco 3% abaixo da média se for no Bitcoin, né? 3%. E aí, basicamente, o meu risco retorno da operação é sempre isso aqui, ó. Sempre boto algo assim, ó. E espero altas maiores. É sempre que ele vai chegar lá em cima? Não, a gente não é evidente, mas a gente se posiciona dentro do mercado. Então você junta tudo isso aqui, meu amigo, vai lucrar, ser feliz e rezar para não ter manipulação. Porque quando tem notícia, o mercado ele ignora tudo e desce. Mas com o mercado no dia a dia, não é todo dia, toda hora que tem manipulação. Mas em geral, isso aqui sempre funciona com o mercado em alta. É claro que não existe estratégia 100% assertiva, mas isso daqui é algo que um iniciante consegue fazer se ele for extremamente dedicado e não for preguiçoso. O sétimo passo, basicamente, é se inscrever nesse canal para você aprender mais, entrar na lista de espera do curso, que deve ter em algum lugar aqui embaixo, e depois voltar para me agradecer e lucrar e ser feliz, amigo. Então, espero ter ajudado você. Meu nome é Henrique, me siga no Instagram, redes sociais, tá tudo aqui embaixo e a gente se vê na próxima aula.